eu quero me debruçar sobre o manifesto dos juízes do trabalho em relação aos direitos trabalhistas. Senhor presidente, senador Hélio José, os juízes do trabalho, através de manifesto, percebem a necessidade de se posicionarem firmemente, publicamente, sobre o risco que o momento político traz ao direito dos trabalhadores e para a própria justiça do trabalho. Dizem eles, enquanto instituição responsável pela aplicação desses direitos, não tinha como nós não nos manifestarmos. Os direitos trabalhistas, afinal, sempre estiveram no centro das crises políticas dos países, embora essa realidade nem sempre se tenha apresentado enquanto tal. A lógica de se buscar um equilíbrio para a situação de crise política, por meio da supressão de direitos e contenção da organização dos trabalhadores, ocorreu em vários momentos da história brasileira. Destacando-se o que se passou nas ditaduras de 37 e de 64, e da forma mais sutil, na época da introdução do período de 1989 a 2001. Nesse último período, verificou-se um autêntico processo de depuração liberal da Carta de 1988, com o qual se tentou extirpar o conteúdo social da Constituição, notadamente no que se refere à eficácia e ao alcance dos direitos trabalhistas. Dizem mais os juízes do trabalho. Essa reação aos avanços trabalhistas contidos na Constituição de 1988 se fez, sobretudo, com auxílio doutrinário e judicial. Essas forças atuaram fortemente no sentido da negação, por exemplo, do direito de greve e para autorizar a utilização em larga escala da técnica da terceirização. Felizmente, ambos projetos estão sob minha relatoria, tanto da terceirização como também do direito de greve. Emblemático nesse sentido, o advento em 1993 do enunciado 331 do TST e a repressão institucional à greve dos petroleiros de 95. Destaca-se também a atuação do Poder Executivo na criação, em 1995, do MAG, Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, que desenvolve a ideia de subsidiariedade do Estado e impulsiona o recurso à terceirização no serviço público. É dentro desse contexto de destruição das bases jurídicas e políticas da ordem social que foi apresentada em 1999 proposta de emenda à PEC 96/92, reforma do Judiciário. Dizem mais os juízes do trabalho, visando a extinção da Justiça do Trabalho. Em 2001, o Poder Executivo apresenta projeto de lei em regime de urgência para institucionalizar o negociado sobre o legislado, que, de fato, significava o fim do direito do trabalho. Nessa época, o senador Hélio José, eu era deputado. Quando o projeto foi apresentado, peleamos lá quase como gladiadores. Perdemos por 2 votos. Foi aquele dia que eu decidi ser candidato ao Senado. Viemos para o Senado e, felizmente, aqui a matéria foi arquivada. A partir de 2002, no entanto, um forte movimento de resistência dos profissionais do direito do trabalho impediu que esses objetivos se concretizassem. E, como efeito dessa reação, inclusive, a reforma do Judiciário foi concluída em 2004, com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Desde então, o direito do trabalho aumentou sua importância no cenário jurídico nacional e a Justiça do Trabalho tornou-se segmento do judiciário mais respeitado do país. Como eu disse,
derrubamos o negociado sobre o legislado também nessa época. Os direitos trabalhistas, apesar dos ataques legislativos que continuaram ocorrendo, por obra de uma renovada leva de juízes, advogados, procuradores do trabalho, auditores fiscais do trabalho e doutrinadores, foram revigorados e até ampliados, ainda que de forma tímida. Destaquem-se, nesse sentido, os entendimentos acerca das diversas coletivas de trabalhadores, dos efeitos jurídicos, as atitudes de agressão aos direitos da personalidade dos trabalhadores, com as indenizações por dano moral, de certa ampliação em algumas decisões paradigmáticas da compreensão do direito de greve, notadamente no serviço público, e das punições e agressões recidentes aos direitos trabalhistas e às práticas fraudulentas por meio das indenizações por dano social e dano moral coletivo. O Tribunal Superior do Trabalho, na última década, resistiu às sucessivas reivindicações de derrocada do direito trabalhista, tendo, inclusive, proposto avanços na proteção jurídica dos trabalhadores, como, por exemplo, os entendimentos refletidos nas súmulas 244, 277, 378, 428, 440 e 443. O que levou, inclusive, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, a elaborar em 2012, um documento com o título 101 Propostas para a Modernização Trabalhista, tendo por objetivo explícito defender a redução dos altos custos do emprego formal, visto como um dos mais graves entraves ao aumento da competitividade das empresas brasileiras, segundo eles, pondo-se no ataque às posições assumidas pelo Tribunal Superior do Trabalho nos últimos anos, acusando-os, inclusive, de irracionais. Esse avanço, senhor presidente, do direito do trabalho e da relevância social da justiça do trabalho, que foi tímido, haja vista a legitimação, ainda que contida, da terceirização. Nos termos da súmula 331 do TST, repercutiu, de certo modo, no poder de organização da classe trabalhadora, que também cresceu fortemente no período, apesar da intensificação da terceirização dos setores públicos e também privado. É claro, dizem os juízes para mim, senhor presidente, e eu me comprometi, vim à tribuna, e aqui o estou fazendo, é claro que essa direção imprimida ao direito do trabalho, seguindo a lógica conservadora, historicamente já conhecida, não se daria impunemente. Os contra-ataques vieram de todos os lados e nos moldes já integrados à tradição histórica, quase sempre não se fizeram revelar enquanto tais. Verifique-se nesse sentido. Inicialmente, a criação em 2005 do CNJ, órgão que, embora estivesse em nobre função de permitir a fiscalização externa do Judiciário, acabou sendo utilizado para repercutir no cartilha elaborada pelo Banco Mundial, constante do documento 319, inserir a lógica de mercado, da eficiência, da atuação judicial, visando difundir uma racionalidade apta a garantir a segurança dos negócios, mas não dos trabalhadores. E, mais recentemente, o advento do novo Código do Processo Civil, senhor presidente, Lei número 13.105 de 2015, com o qual se pretende impor à Justiça do Trabalho o modo de atuação dos juízes que rompa a sua identidade funcional e racional com o direito do trabalho, que é de índole social, com certeza, e o drástico corte orçamentário imposto à própria Justiça do Trabalho no final de 2015, comprometendo sobremaneira sua gestão de 2016. Assiste-se hoje à tentativa de atribuir ao Supremo Tribunal Federal, suplantando o TST, o papel de conferir uma nova roupagem ao direito do trabalho, que representa, no fundo, a extinção do direito do trabalho e, por consequência, da própria Justiça do Trabalho, ainda que essas instituições não desapareçam formalmente.
A atuação do Supremo nesse sentido, aliás, é bastante favorecida pela posição constitucional das normas trabalhistas e pela instrumentalização do Supremo Tribunal Federal com a súmula vinculante e com a repercussão geral dos julgamentos preferidos, conforme está instituído pela Lei 11.418, de 2006, de questionável constitucionalidade, reforçando-se agora ainda mais com os institutos do novo CPC, que priorizam os julgamentos de cúpula incidente de assunção de competência, arquição de inconstitucionalidade, incidente de resolução de demandas repetitivas e reclamação. É dentro do objetivo, senhor presidente, de esvaziar a influência jurídica da Justiça do Trabalho que se pode compreender o julgamento do Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários de número 586453 e 583050 de fevereiro de 2013. Senhor presidente, no ARI 709212, novembro de 2004, na ADIM 5209, de dezembro de 2014, e na ADIM 1993, abril de 2015. Verdade que o Supremo também decidiu a favor dos trabalhadores, notadamente no que se refere ao direito de greve, no mandato de injunção número 712, na reclamação número 16.337 e nas reclamações de número 11.847 e 11.536. Mas isso, senhor presidente, lhe valeu a difusão de uma propaganda midiática de que estava sendo bolivianista, instalando-se um quadro realmente bastante preocupante para os direitos trabalhistas, no que se refere à atuação do Supremo Tribunal Federal frente aos direitos trabalhistas. Se considerada a pressão midiática de que ganha força diante da nítida inaptidão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, independente de sua qualificação e retidão em lidar com a questão trabalhista propriamente dita. Veja-se que o julgamento da ADIM 1625, que trata da inconstitucionalidade da denúncia da Convenção 158 da OIT, que inibe a dispensa arbitrária de empregados, notadamente dispensas coletivas, proposta em 19 de 6 de 97, até hoje não concluída. Vale notar também que muitos dos avanços na proteção jurídica aos trabalhadores fixados recentemente pelo Justiça do Trabalho estão sob julgamento no Supremo Tribunal Federal e são, portanto, passíveis de revisão. Além disso, a própria ampliação da terceirização está sendo discutida juridicamente no Supremo, projeto que sou relator, e se depender de mim, não se amplia a terceirização. Os 13 milhões serão elevados no meu relatório para o patamar também de trabalhadores de primeira categoria, e não terceira, quarta, quinta, como querem alguns. Verifica-se, portanto, claramente o avanço de uma escalada para levar adiante o projeto interrompido de 2004, tendente a extinguir a Justiça do Trabalho, sendo que a quebra inconstitucional favorecida pela crise política apresenta-se, senhor presidente, como estratégia perfeita para se alcançar o objetivo há muito perseguido de reescrever a nossa Constituição, a qual, afinal, tem servido como forte fator jurídico de resistência à Constituição Cidadã, que participei, liderada por Ulisses Guimarães, já falecido. Em certo sentido, durante muitos anos, a Constituição de 1988 foi destida e, quando se passou a, de fato, aplicá-la, surge aproveitando-se da instabilidade política do país. Esse movimento não revelado, que busca extirpar os direitos trabalhistas da Constituição e destruir a Justiça do Trabalho, se depender de nós, não passará. A pauta da ampliação da terceirização, que foi barrada nas ruas e pelas reações jurídicas, se situa hoje no centro dessas preocupações e cumpre compreender que na seara jurídica trabalhista, a definição, seja ela qual for, acerca do impeachment, nos moldes em que essa questão tem sido posta, não representa em si uma alteração benéfica aos trabalhadores no quadro existente.
No próprio tema da terceirização, por exemplo, manter a realidade como está significa assumir como legítima a situação extremamente precária em que hoje vivem e trabalham cerca de 13 milhões de terceirizados. É preciso perceber ainda que o processo da derrocada do direito trabalhista já está em curso. Precisamos resistir, conforme se denota de diversas iniciativas legislativas tomadas recentemente nesse sentido e da própria ponte para o futuro. Senhor presidente, nós aqui queremos destacar que não adianta, muitas vezes, de forma sutil, como foi o caso do decreto 8.243 de 2014, retomada a ideia da antiga emenda 3, de disponibilidade da legislação trabalhista, a Lei 13.103, que retrocede em relação aos avanços mais tímidos, mesmo tímidos, trazidos pela Lei 12.619 de 2012, dos motoristas, a Lei Complementar 150 de 2015, que, regulando o trabalho doméstico, negou a igualdade de direitos tão lembrado por todos nós na Constituinte. Enfim, senhor presidente, estamos muito preocupados que pode vir aí um massacre aos direitos dos trabalhadores. Pertinente uma tal proteção ao emprego, que se daria concretamente por intermédio da redução temporária e até 30% da jornada de trabalho dos empregados, com a redução proporcional do salário. Tudo são medidas que violentam profundamente o direito dos trabalhadores. Senhor presidente, lembre-se ainda da retomada do PL 4330, hoje no Senado, sob o número 30 de 2015, que procura transferir para todos os trabalhadores as precariedades da terceirização. E da tentativa da retomada do negociado sobre o legislado, que conseguimos também derrotar. E o tal de terceirizado, PL 30, que trabalha com a terceirização, está sob a nossa relatoria e não há de passar. Em meio a toda a mobilização em torno da defesa da ordem democrática, que inclusive favorece a resistência política ao impeachment, o governo, no dia 22 de março, apresentou um projeto de lei complementar número 257, que estimula a privatização de estatais, cria forma jurídica para os servidores federais, paguem a conta dos demandas dos estados e, por isso, esse PL está sendo amplamente discutido e teremos, senhor presidente, na próxima segunda-feira, às 3 da tarde, na Comissão de Direitos Humanos, uma grande audiência pública para debater esse PL. Senhor presidente, eu estou falando aqui de forma ampla, total, geral e restrita, demonstrando que o ataque aos direitos trabalhistas transcende o debate partidário. E por isso, senhor presidente, é que nós temos que estar em alerta. Tudo isso gera uma enorme fissura no direito do trabalho, pois prevê a possibilidade da formação de um vínculo associativo entre, por exemplo, aqueles que disfarçadamente procuram confundir o direito do trabalhador, terceirizando para todos os lados. Enfim, senhor presidente, eu tenho que encerrar, porque o meu tempo terminou. Vide ainda o levantamento feito pelo DIAP, Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, que mostra as 55 ameaças aos direitos trabalhistas que tramitam no Congresso Nacional. Consideramos que a insistência na difusão de um quadro social e político com uma feição assustadora, que estimula combates alucinados, tem o objetivo de desviar o foco do processo já em curso da imposição do retrocesso ao direito dos trabalhadores. Devendo ser percebida nesse sentido, inclusive, a recente fala do nosso presidente do Tribunal Superior do Trabalho, empossado no último dia 25 de fevereiro. Que, apesar disso tudo, senhor presidente, eu quero admitir que recebi um telefonema da assessoria do presidente do Tribunal Superior do Trabalho e vou conversar com ele amanhã, pela manhã, sobre esses temas que preocupam a todos nós. Senhor presidente, quero ainda aproveitar esse momento final para dizer a Vossa Excelência que esse documento, cumprindo a função institucional de defesa da ordem constitucional, no que tange ao direito social e trabalhista, e tendo participado ativamente no movimento de reconstrução e fiscalização desses preceitos, incertos, inclusive,
na órbita dos direitos humanos, somos constrangidos a reafirmar publicamente nossa disposição em impor toda a resistência jurídica aos eventuais retrocessos trabalhistas que possam vir resultar da presente crise política. Essa, senhor presidente, é a posição dos juízes, que eu estou lendo aqui o documento que eu recebi dos mesmos. Dizem eles, para encerrar, afinal, o pacto constitucional firmado em 88 foi em torno do desenvolvimento econômico atrelado aos ditames da justiça social e aos princípios da dignidade humana e do valor social do trabalho. Valendo lembrar que todo o esforço mundial para a reconstrução da humanidade no pós-guerra foi direcionado, aí começa, o dos direitos sociais, oportunidade em que também se reconheceu essencial firmar o postulado básico do não retrocesso e melhorar a qualidade de vida de toda a nossa gente. É exatamente, senhor presidente, um momento como esse, em que se colocam à prova as convicções dos cidadãos e das instituições frente aos compromissos assumidos, e que esse postulado adquire valor concreto. Assim, ciosos do nosso papel histórico, diz os juízes, e do nosso dever funcional consagrado, inclusive nos tratados internacionais de direitos humanos, reafirmamos publicamente o compromisso de não retroceder e de continuar avançando na defesa dos direitos trabalhistas, seja da área pública, seja da área privada, do campo e da cidade. Esse foi o manifesto, senhor presidente, que recebi dos juízes do trabalho contra a imposição de retrocesso nos direitos trabalhistas.